Embriologia geral, dia de hoje, 21 de março de 2018, aula para nutrição, turma 23B, sobre sistemas genitais. Eu vou começar, diferente da outra turma, eu vou começar falando da parte masculina, tá? Vou aproveitar o quadro que já está preenchido aqui, vou falar sobre a parte masculina e depois a gente fala sobre a parte feminina. Para me facilitar, só para não esquecer, eu vou falar sobre a genitália interna agora e a genitália externa, basicamente o pênis, eu vou falar na aula que vem, tá? Porque para outra turma eu não consegui terminar. Essa aula, para vocês terem uma ideia, ela está sendo dada para biologia, foi dada para biologia, naquele horário extra, naquele horário da teórica, a gente eu falei sobre genital masculino, então teve mais tempo. Como a gente se alongou mais nas explicações hoje, já que vocês, a maioria, são novatos comigo, eu tive que gastar mais tempo explicando, então a gente vai fazer assim, só vai faltar falar sobre o pênis depois. Bem, o pênis e o escroto, aquela bolsa de pele que os meninos têm entre as duas pernas, são a genitália externa. O conteúdo interno dentro do escroto, eu, Jerry, considero genitália interna, tudo bem? Então, o testículo, que é a parte que fica dentro do escroto, ele é a genitália interna. Se a gente olhar, então, olha aqui, ó. Se você olhar de um lado e do outro, aqui de rosa, você tem o testículo, tá? Tá aqui, ó. E em volta dele, essa meia-lua, que é o epidídimo. Vamos, então, conversar primeiro sobre o testículo. O testículo é a gônada, é o local onde acontece a formação dos gametas. Ele é o equivalente no masculino ao ovário nas meninas. Se a gente for olhar um testículo ampliado, ele tem essa estrutura aqui, ó. Ele é arredondado, do lado de fora ele é envolto por duas membranas. Essas membranas são ricas em colágeno. O colágeno a fresco dá uma cor clara. Por isso a gente chama essas membranas externas, tudo que cobre, túnica. Tudo que cobre e é claro, túnica albugínea, tá? Albugíneo quer dizer claro, esbranquiçado. Então, se você olhar um testículo a fresco, você vai ver que ele é esbranquiçado. Bem, eu vou abrir para a gente ver lá dentro. Ó, tem uma outra parte ali, mas essa aqui já dá para mostrar o que eu quero. Essa túnica albugínea, que é rica em colágeno, ela é dupla. Você tem uma aqui e outra aqui, ó. Tá vendo? Uma interna, uma externa e outra interna. A externa que está aqui, ó, eu vou chamar de túnica albugínea vaginal parietal, tá? Parietal porque fica na parede, da parte de fora. E a interna eu vou chamar de túnica albugínea vaginal visceral. Então essa é a vaginal parietal e essa é a vaginal visceral. No meio delas eu tenho um espaço, tá vendo aqui que está na cor mais escura? Esse espaço mais escuro é um espaço virtual. O que é um espaço virtual? É um espaço que normalmente ele não existe, ele tá ausente. Então eu tenho uma membrana em cima e uma membrana embaixo. No meio das duas eu tenho um espaço. Nesse espaço circula um pouco de líquido que é rico em proteína. Por isso a gente diz que ele é um espaço seroso. É virtual porque uma fica encostada na outra. Mas ocasionalmente esse espaço pode receber mais e mais líquido. Quando, por exemplo, quando eu tenho uma cachumba recolhida. Lembra? Cachumba, parotidite infecciosa, ataca aqui, ó, as parótidas. Essas glândulas que ficam aqui atrás, aqui embaixo da minha orelha, né? No fundo da boca. Essas glândulas, elas são invadidas por um vírus, o vírus da cachumba, e esse vírus, ele tem um tropismo, ele tem uma preferência por atacar o testículo. Então ele desce daqui e vai e ataca o testículo. Se você, quando tiver com cachumba, ficar quietinho,
ele não sai, normalmente ele não vai descer, não vai ir para os testículos. Se ele vai no testículo, então ele vai causar uma inflamação. E nessa inflamação vai dar água como resultado, e essa água vai invadir o espaço seroso no interior do testículo também, e vai fazer com que as duas membranas, as duas túnicas albuginas se arrebentem, tá? Se eu quiser falar das duas membranas ao mesmo tempo, eu só falo túnica albugínea, tá? Fica mais fácil. Aí ela se arrebenta. A pessoa que teve cachumba, se você olhar, imagina, ela teve cachumba de um lado, do outro não teve. A cachumba normalmente dá de um lado e você pode pegar a cachumba de novo do outro lado. Por isso que tem que tomar cuidado. Aí o que acontece? Do lado que teve cachumba, o testículo se desfaz, a túnica albugínea se desfaz. Por quê? Porque ela é colágeno. Quando ele infla, arrebenta a túnica albugínea. E aí você vai tocar nesse lugar do lado que não teve, tá a bolinha lá do testículo. Do outro lado, se você tocar, você vai ver uma massa disforme, solta no interior do escroto, dessa bolsa de pele que a gente tem. E aí, o que acontece com esse testículo que foi desfeito? Os constituintes externos e internos dele estão lá, mas ele deixa de ser capaz de manter uma temperatura correta, adequada para a ocorrência da formação dos espermatozoides. Em outras palavras, a pessoa que teve cachumba recolhida no testículo, né, ela perde a capacidade de produzir espermatozoides naquele testículo. Se ocorrer nos dois, a pessoa fica infértil. Ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Bem, esse testículo aqui, ó, ele vai ficar preso dentro da bolsa escrotal, aqui assim, ó, por uma estrutura que a gente chama, olha lá, ó, cordão espermático. Essa estrutura aqui, ó, nela eu tenho músculos, nela eu tenho vasos sanguíneos e eu tenho nervos. Esses músculos servem para quê? Para controlar a descida ou a subida do testículo. Então, quando está calor, que nem hoje, o testículo, o músculo fica frouxo, o testículo desce. Quando está frio, o músculo se contrai e o testículo sobe, ficando em contato com o abdômen e mantendo uma temperatura adequada para a produção dos espermatozoides. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, ok? Tranquilo? Tá? Bem, vamos dar uma olhada então agora no interior do testículo. Vou pegar o lado de cá. Lembra? É o testículo que está ali e do lado de fora eu vou ter o epidídimo, né? Está aqui, ó. Então vamos começar com essas regiõezinhas aqui, tá vendo? Tá vendo essas bolinhas aqui em azul claro? Deixa eu contar para vocês, sala está vazia. Eu aconselho a ninguém sentar aí atrás, porque aí atrás fica difícil de vocês verem os detalhes dos modelos. Então eu aconselho todo mundo a sentar aqui perto, ó, fica aqui pertinho, porque dá para ver os detalhes e você não perde nada. Certo? Então, como os modelos são bem pequenininhos e detalhes muito reduzidos, hoje mesmo vocês vão ver, ou não vão ver se estiverem longe, né? Então, aconselho a vocês. Mesmo que chegue depois, pode entrar sem nenhum problema e sentar aqui no lugar. Bem, então dentro de cada testículo eu tenho de 40 a 50 estruturas como essas aqui, essas bolinhas. O que são essas bolinhas? Os lóbulos testiculares. Dentro desses lóbulos testiculares, a gente vai ter uma série de fiozinhos aqui, ó, aqui dentro. Eu tenho de 1 a 4 pequenos fiozinhos desses, pequenos tubinhos desses. Esses pequenos tubos a gente chama de túbulos seminíferos, ó. Então, ó, olha aqui, ó, genitália interna, é o que eu estou falando, testículo, cordão espermático é a ligação, as duas túnicas albugíneas que eu falei e o espaço seroso, que é o espaço entre elas. Estou apagando, tá? Aí o que acontece? Cada bolinha dessa é um lóbulo testicular. Dentro dele eu vou ter esses tubinhos, que são o quê? Os túbulos seminíferos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, tá aqui, ó, túbulos seminíferos. E separando um lóbulo do outro, eu tenho um espaço, tá vendo? Ó? Um septo
septo testicular, tá vendo? Ó, lóbulo testicular, septo testicular, lóbulo testicular, septo testicular. O septo separa um lóbulo do outro, e no septo eu não tenho túbulos seminíferos. Quantos lóbulos eu tenho? De 40 a 50 por testículo. Quantos túbulos seminíferos eu tenho? De 1 a 4 por lóbulo. Portanto, a gente está falando de algumas centenas de túbulos seminíferos. E qual seria o tamanho de um túbulo seminífero? Em média, uns 80 centímetros. Ele é grande. Mas para caber ali dentro, ele tem que ser muito fino. Então, num fio de cabelo, eu consigo colocar pelo menos 10 tubinhos desse. Tá? Então, porque eles são muito fininhos. Então, ele é 1/10 da grossura de um fio de cabelo. Ok? Bem, é nos túbulos seminíferos aonde acontece a produção de espermatozoides. Vocês vão ver depois, numa aula que vai tratar especificamente disso. Tá? E aí, o que acontece? Essa produção de espermatozoides acontece em ondas. Como assim, Gé? Começa aqui, depois vai para lá, depois vai para lá, ao longo do tubo, entendeu? Vai passando ao longo do tubo. Assim eu garanto que eu vou ter uma produção enorme de espermatozoides o tempo inteiro. Todo dia eu produzo muitos espermatozoides, milhões de espermatozoides. Esses espermatozoides são produzidos e vão para onde? Vão seguir um caminho para chegar no epidídimo. Porque no epidídimo, aqui, ó, é onde esses espermatozoides vão sofrer uma maturação. Quando o espermatozoide é produzido, ele é incapaz de fecundar, ele é incapaz de desempenhar seu papel. Então ele tem que passar 90 dias, 3 meses aqui, ó, amadurecendo. É a fase que a gente chama de maturação. Então ele é produzido aqui e tem que vir para cá. Como é que ele faz? Qual que é o caminho que ele segue? Do túbulo seminífero, acompanhe no quadro. Olha lá, túbulo seminífero. Daqui eu vou pular para cá, tá? Deixa eu fazer assim, ó. Separar essa parte aqui. Para não atrapalhar. Daqui, no túbulo seminífero, ele vai passar pelo sistema condutor. Começa aqui, ó. Olha lá, letra A, túbulo reto, são esses aqui, ó, que conduzem os espermatozoides, que retiram os espermatozoides dos lóbulos testiculares. Túbulos retos, aqui de roxinho, tá vendo? Túbulos retos. Daqui eles vão vir para essa rede, ó, tá vendo? É o que eu chamo rede testicular. Em alguns livros a gente ouve essa rede, vê essa rede sendo chamada de rete testis, que é a mesma coisa, não é isso? Rete é rede em latim, testis é testículo em latim, rete testis ou rede testicular. Daqui, ó, os espermatozoides passam por esses tubinhos aqui, ó, rosa-choque, tá vendo? Esses tubinhos rosa-choque são o que a gente chama ductos eferentes. O que faz um ducto eferente? Um ducto eferente, a palavra eferente quer dizer o quê? Que leva de um lugar para outro. Está levando os espermatozoides aonde? Do testículo. Para onde? Para um outro órgão. Que órgão que é? O epidídimo. Então são os ductos eferentes. Estão aqui, ó. Aí os espermatozoides chegam aqui, ó, nessa parte de cima do epidídimo, que a gente chama de cabeça. Depois vão para cá, para o corpo, e vão ser armazenados aqui na cauda, sofrendo durante esse caminhado processo de maturação, que são transformações bioquímicas, morfológicas e fisiológicas que eles sofrem. Ficam aqui, ó. Se você não usar, se você não ejacular, o espermatozoide morre, fica velho e morre. Se você for ejacular, no momento da ejaculação, os espermatozoides com um pouquinho de líquido vão seguir esse caminho, ó, seguir por esse tubo azul. Esse tubo azul tem um nome engraçado, ele se chama ducto deferente. Não é ducto diferente, é deferente. O que quer dizer deferente? Quer dizer que é alguma coisa que leva de um lugar para fora, tá? Esse é o significado etimológico da palavra. Então, ducto deferente, tá bom?
Vamos dar uma olhada a partir desse ducto deferente, ver para onde é que vai? Tá tranquilo? Se tiver dúvida é só perguntar, tá? Nós estamos, conforme eu falei, né, na dependência da Bia, que vai fazer os desenhos para a gente. Ela vai fazer os maravilhosos desenhos dela e a gente vai usar esses desenhos para vocês fazerem na aula prática ou na aula, na monitoria. Vocês vão vir aqui e vão pintar esses desenhos para vocês estarem estudando para a prova, tá bom? Bem, vou seguir, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês param e me perguntam. Aí, olha aqui, ó. Olha o tubo azul subindo aqui, ó. Tá vendo? Esse tubo azul sai daqui do testículo, dá a volta, né? Desculpa, sai do epidídimo, né? Dá a volta por aqui, entra dentro do meu corpo. Sai da bolsa, que fica do lado de fora, o escroto, e entra dentro do meu corpo, por uma região que chama canal inguinal. Eu tenho um aqui e outro aqui. Entra por dentro do meu corpo, faz uma volta aqui por trás, né? Aqui na região do bumbum, faz uma volta, dando uma volta na bexiga, esse laranja é a bexiga, e aqui atrás os dois vão se encontrar nessa estrutura amarela, que é a famosa próstata, tá? Tá aqui, ó, próstata, tá? Que é uma glândula. Aí nós entramos ali, ó, nas glândulas sexuais anexas. Estão vendo aqui, ó? Glândulas sexuais anexas. A primeira delas, que eu já falei, é a próstata. Mas a gente tem mais dois pares. A próstata é individual, não é uma só. Você não tem duas. É uma glândula única. Mas você tem, olha, do lado da próstata, uma glândula par, que a gente chama de vesícula ou glândula seminal. Está aqui, ó. Uma de um lado, outra do outro. Que também é uma glândula exócrina, tem ducto, tá vendo? Ó? Um ducto, outro ducto, tá vendo? E esse ducto vai levar o conteúdo produzido na vesícula seminal para dentro da próstata também. Tá? E o último par está aqui, ó. Tá vendo uma bolinha azul aqui? E uma bolinha azul aqui, ó. Azul claro. Essas duas bolinhas, bolinha em biologia a gente chama de bulbo. Esse bulbo deságua, leva o conteúdo dele para a uretra. Então se chama glândula bulbo-uretral. Antigamente o pessoal chamava essa glândula de Cooper. Olha escrito ali embaixo, ó, no número 3. Glândula de Cooper. Hoje em dia não está mais permitido usar nomes próprios para identificar regiões do organismo. O pessoal da anatomia está acabando com isso. Tá? E aí a glândula de Cooper passou a se chamar glândula bulbo-uretral. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Vamos dar uma olhada no que acontece e o que faz cada glândula dessa? Alguém tem alguma dúvida que eu possa ajudar? Está tranquilo por enquanto? Sim? Não? Talvez? Vamos lá. Vou começar falando da glândula que produz a maioria do sêmen. Sêmen ou esperma, não é isso? O sêmen ou esperma é formado pelos espermatozoides e pelo conteúdo que vai se agregando a esses espermatozoides ao longo da passagem deles do ducto deferente para frente. Então, 60% do sêmen vem das vesículas seminais. Essas vesículas seminais têm esse nome por causa disso, tá vendo? Produz a maioria do sêmen. Elas produzem muita coisa interessante. A gente vai falar ao longo do curso de algumas coisas que elas produzem. Mas, hoje eu já quero dizer para vocês que as vesículas seminais produzem a frutose. Vocês se lembram, vocês da nutrição, o que é frutose? Frutose é um carboidrato. Vocês aprendem que é um carboidrato que é um isômero ótico da glicose, não é isso? Ou seja, ele tem a mesma composição química da glicose, mas com uma estrutura espacial diferente. E aí, ele é um isômero ótico. Tá? O que acontece com essa frutose? Quando começa a respiração celular, a primeira coisa que vai acontecer é a transformação da glicose em frutose. Essa frutose também é encontrada nas frutas, por isso a frutose é o açúcar das frutas, não é? É um carboidrato, e carboidrato dá energia. Para que você precisa de energia no sêmen? Alguém sabe?
Nutrir os espermatozoides. Sim. Mas para que você precisa nutrir os espermatozoides? Locomoção. Locomoção. Mas por que o espermatozoide não tem frutose no seu interior, ou glicose no seu interior? Sabe por quê? Porque o espermatozoide é a menor célula em volume do corpo humano. Ele é muito pequeno. Ele tem um volume equivalente ao núcleo de uma célula normal. Ele é muito pequeno. E aí, ou seja, um volume de 10 a 20% do volume de uma célula normal. O núcleo tem esse volume. E o espermatozoide também. Então ele é muito pequeno. Como ele é muito pequeno, não dá para guardar nada dentro dele. Ele não tem reservas nutritivas no seu interior. As reservas nutritivas vêm de onde? Do sêmen. E quem produz? As vesículas seminais, ou glândulas seminais. Ok? São esse par de glândulas exócrinas aqui, ó. Eu tenho um modelinho maior, tá vendo aqui, ó? São exócrinas que têm núcleos. Ok? Bem, seguindo. A próxima glândula que eu quero falar com vocês é a próstata. Essa é uma próstata para a gente ver. Maior, né? A próstata, normalmente, ela tem esse tamanho aqui, ó. Tamanho de uma ameixa. Mas, ela pode chegar até esse tamanho aqui. Por quê? Porque nos meninos, a partir dos 50 anos, acontece uma coisa que a gente chama hiperplasia benigna da próstata. A próstata cresce por divisão celular, normalmente, na imensa maioria dos homens isso acontece. Mas quando ela cresce muito, ela pode ficar até desse tamanho, olha. Então imagina uma ameixa, olha o tamanho. Quando ela cresce e fica desse tamanho, ela vai fazer assim, ó. Deixa eu explicar direito. Ela tem 3 partes. O córtex, a parte intermediária, que é essa verde, e essa parte azul, que é a parte medular. Essa parte é a que cresce. E ao crescer, ela vai espremer esse tubo aqui, ó. Que tubo é esse? Alguém tem ideia? A uretra. A bexiga está aqui, ó. Então ela espreme a uretra. E a pessoa que tem essa hiperplasia, se for muito exagerada, ela vai ter dificuldade para urinar. Então, ela vai ao banheiro, tem vontade de urinar, chega no banheiro, faz xixi e sente dor, sente queimação e sente às vezes uma sensação de estar com a bexiga meio vazia, meio cheia, sabe? Não esvaziou totalmente a bexiga. Aí o que acontece? Normalmente é benigno. O que é uma coisa benigna? Você sabe? É uma coisa que não causa muito mal. Já ouviu falar de tumor maligno e benigno? Você fala assim, poxa, mas tumor não é tumor? Bem, tem um tumor benigno, que só fica no lugar, que não causa tantos problemas assim. E o maligno é aquele que se espalha pelo organismo, afetando outros tecidos. É o que a gente chama da metástase, não é? Tá? Bem, então, por que é benigno? Porque ela não vai causar grandes problemas. Mas, indiretamente, esse crescimento, por isso que ele tem que ser acompanhado, ele pode gerar alterações celulares na parte externa. E essas alterações celulares na parte externa, sim, elas podem causar um câncer. Tá? O câncer de próstata, que é o câncer que mais, um dos cânceres que mais mata no Brasil. Tá? Gente, vocês me permitem só uma coisa, eu vou anotar umas coisinhas aqui no canto. É que, à medida que eu vou fazendo uma aula, e a gente está nessa fase de produzir modelos, eu estou com umas ideias de modelo na cabeça, que eu lembro enquanto eu estou falando, mas se eu não anotar, daqui a pouco eu não lembro mais. Então eu vou pegar um cantinho do quadro para fazer uma colinha ali, tá? De umas coisas que eu pretendo fazer depois. Não é para anotar, não, é só para meu controle, tá? Bem, são as 3 coisinhas que eu estou querendo fazer e já deixa guardadinho ali. Tudo bem? Entenderam? Ah, mas qual que é o papel da próstata? A próstata produz centenas de compostos que a gente vai falar muitos deles ao longo aí do curso. Mas hoje eu já quero falar de um.
A próstata produz substâncias alcalinas. Para que você precisa de substâncias alcalinas? Vou para a parte feminina aqui, para a gente dar uma olhada rápida. A vagina está aqui e o útero está aqui. As tubas estão aqui, tá vendo? Então a bactéria poderia entrar por aqui, na vagina, entrar pelo útero, vir pela tuba e cair dentro do nosso abdômen, dentro do abdômen feminino, que é uma região pouco protegida, essa parte externa que a gente chama cavidade peritoneal, e causar uma doença, uma infecção generalizada, que vocês devem conhecer, chama septicemia, que pode levar à morte, que é extremamente grave. Tá? Bem, por que não acontece esse problema normalmente? Porque uma das formas que as meninas têm de se proteger é ter uma acidez elevada na vagina e no útero, principalmente na parte inicial do útero. Como é que você produz essa acidez? Assim, você produz muco, existem bactérias que são da flora endógena sua, essas bactérias vivem no seu útero e na vagina, essas bactérias fermentam o muco e, como resultado, é produzido ácido lático, um ácido que vai abaixar o pH da região, aumentando a acidez. Esse pH vai ficar em torno de 3,5, 4. Só para vocês terem uma ideia, o pH do ácido acético é 4, que é um ácido. Ah, espera aí, mas o vinagre que vem do ácido acético, ele não é tão ácido. É, mas você tem que lembrar que o vinagre é ácido acético diluído. Concorda comigo? Tá? Então, o ácido acético normalmente, se você pingar na pele, ele queima. Tá? Então, não como um ácido mais forte, como um ácido sulfúrico e tal, mas ele queima. Tá? Eu uma vez tive um acidente com ácido acético, trabalhando na UFMG, eu trabalhava produzindo lâminas de pólen, e aí usava o ácido acético para lavar a lâmina, e caiu o vidro de ácido acético na minha calça. Aí eu saí correndo, onde eu estava, fui lá e lavei. A calça ficou cheia de buraquinhos. Então na época não se usava essas calças rasgadas assim, não. Eu que fui o cara que no mundo inovou isso, né? Uma coisa que ao longo da história vai ser dado a homenagem, né? A patente a mim, a homenagem a esse tipo de coisa. Mas o que aconteceu? Porque caiu o ácido acético aqui, ó, e minha pele ficou toda queimadinha. 5 bolinhas de queimadura, tá? Bem, então o ácido acético tem um pH muito parecido com o pH que você tem na vagina. Portanto, queima, mata. Imagina bactérias chegando ali, vão morrer, tá? Elas vão morrer. E os espermatozoides, obviamente, também vão morrer. Para evitar isso, você produz substâncias alcalinas na próstata que vem do sêmen. 25% do sêmen vem da próstata. Aí o que acontece? Eles vão inativar essas substâncias alcalinas, essa acidez da vagina e do início do útero, evitando com que os espermatozoides morram na sua totalidade. Entenderam? Tudo bem? Tá? Vou apagar aqui, tá? Para a gente ir seguindo. Por último, existem outras glândulas, um outro grupo de glândulas anexas, sexuais anexas. Essas glândulas são pares, tá? De novo, são pares. Portanto, olha aí, ó, a próstata é uma glândula isolada. Concorda comigo? As vesículas seminais são duplas. E essas bolinhas que ficam na base do pênis, vamos ver de novo? Essas aqui, ó, as bulburetrais, também são pares. Você tem duas, tá? Bem, algumas poucas pessoas devem ter ouvido falar de vesículas seminais, não é isso? Todo mundo conhece próstata. Agora, de bulbo uretral, só uma minoria conhece, não é? Essas glândulas que ficam na base do pênis, glândulas de Cooper. Agora, vou contar para vocês uma historinha que ninguém mais vai esquecer das vesículas, das bulbo uretrais. Querem ver?
Já ouviram falar de uma coisa chamada coito interrompido? O que é o coito interrompido? O cara está tendo uma relação sexual desprotegida com a menina, não pode, tá? Relação sexual só de camisinha. Relação sexual desprotegida leva a DSTs, sífilis, AIDS e outras coisas terríveis aí. Tem que ser de camisinha, preservativo. O cara está tendo uma relação sexual desprotegida. Aí ele vai fazer um coito interrompido. O que é o coito interrompido? Antes dele gozar, ele retira o pênis e goza fora. Tem a ejaculação fora. Também é uma outra coisa complicada. Tem uma outra coisa complicada nisso. Por quê? Porque muitas vezes nós meninos não sabemos exatamente o momento que a gente vai ejacular. Então a gente acaba sem querer ejaculando dentro da vagina da menina e aí está feita a confusão. Tá? Agora, as bulboretrais também contribuem para piorar a situação. Antes da gente ejacular, os meninos sabem disso. A gente libera uma aguinha pela cabeça do pênis, não é isso? Uma aguinha. Essa aguinha é produzida pelas bulboretrais e ela serve para limpar, para lavar a uretra que passa dentro do pênis ali e onde normalmente passa a urina, não é? Então ela lava aquilo ali. Agora, o problema é o seguinte, imagina, o cara hoje vai ter uma relação sexual, ou vai se masturbar, parte dos espermatozoides ficam presos ao longo da uretra em glândulas que existem ali, nos ductos das glândulas, na abertura desses ductos, ou na parte final da uretra, que tem uma abertura perto da cabeça do pênis, que a gente chama de glande, não é isso? Ali na glande a uretra se abre, forma que a gente chama fossa navicular. E ali tem dobras. E os espermatozoides costumam ficar presos ali. Então toda vez que eu ejaculo, milhares de espermatozoides ficam presos nesse caminho. E eles duram 3 dias dentro do meu corpo. Podem durar alguns até 5. Mas 3 dias a maioria está vivo ainda. Bem, o que acontece? Eu vou ter uma relação sexual desprotegida. Esse líquido, ao sair, esse líquido que vem das bulboretrais, leva esses espermatozoides, alguns que ficaram presos ali, e vão cair dentro da vagina da menina. Mesmo antes de eu ter orgasmo, mesmo antes de eu ejacular. Você deve estar pensando, peraí, mas são poucos, não, Jerry? São alguns milhares. Se você pensar que numa ejaculação o menino produz 250 milhões de espermatozoides, você vai levar alguns milhares, é muito pouco. Então a chance de gravidez é pequena. Mas aí você tem que lembrar que age aquela famosa lei, uma das leis mais importantes, né? A lei que define muita coisa no universo. Que é uma lei que perpassa a química, a física, a biologia, né? A lei de Murphy. O que a lei de Murphy diz? Que se alguma coisa tem chance de dar errado, vai dar. Então, você vai jogar milhares de espermatozoides dentro da vagina da menina, você precisa de um só para fecundar. Entra a lei de Murphy, a chance é pequena, mas Murphy ajuda e a menina acaba ficando grávida. Tá certo? Então, assim, não façam isso. Jamais. Tá? Bem, depois a gente vai falar bastante sobre isso mais pra frente. Tranquilo? Tá? Então eu quero seguir agora. Vamos seguir o caminho? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Tranquilo com as glândulas? Eu preciso primeiro que vocês saibam localizá-las e o papel que elas fazem, tá? Aqui, vou até tirar, ó. Olha, sai. Pronto. Nessa região interna aqui, ó, o ducto das vesículas seminais vai se encontrar com a região dos ductos deferentes aqui dentro, ó. E vão formar, eu consigo ver bem no outro modelo que eu tenho, vão formar uma estrutura pequenininha, um tubo pequenininho, que aqui está indicado de verde, olha aqui, ó. O vermelho se encontrou com o azul e formou um verde, estão vendo? Sim? Aqui dentro, ó. Olha aqui, bem na base aqui, ó. Tá? Bem, esse tubo pequenininho verde é que eu chamo de ducto ejaculatório. É a união do ducto deferente, que é o azul,
conducto que veio da vesícula seminal, que é o vermelho. Ele fica só dentro da próstata e imediatamente ele vai se encontrar com esse ducto aqui, ó, com esse tubo laranja, que a gente já conhece. O tubo laranja é o quê? A uretra. Então já vai desaguar na uretra, tá? E da uretra os espermatozoides vão seguir pelo pênis até desaguarem, até serem liberados no fundo da vagina. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo fala. Eles encontram os dois lá, são dois. São dois. O vermelho e o azul. Não, Dois de um lado e dois do outro. Porque são dois deferentes e dois ductos das vesículas seminais, tá? O que acontece de um lado acontece do outro, tá, Bíblia? Alguma dúvida além dessa? Aonde eles se encontram, como chama? Os ductos. Aonde? Eles se encontram dentro da próstata. Quando se encontram os dois e dão um ducto só, esse ducto pequenininho se chama, olha lá, já apaguei, ducto ejaculatório, tá? Ducto ejaculatório, tudo bem? E ele vai se encontrar no interior da uretra. Vamos rever rapidamente? Vamos lá? Olha aqui, ó. Espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos, que ficam nos óvulos testiculares. Dali eles passam para os túbulos retos, para a rede testicular, os ductos eferentes caem no epidídimo. Vão amadurecer aí durante 90 dias. Você vai ejacular. Eles passam pelos ductos deferentes, dão uma volta por trás da bexiga, lembram disso? E vão se encontrar com os ductos que vêm das vesículas seminais, formando os ductos ejaculatórios. Os ductos ejaculatórios, ainda dentro da próstata, vão se encontrar com a uretra. E dali vão sair pelo pênis, pela cabeça do pênis, que a gente chama de glande. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Monitorias. A gente, a partir da semana que vem, começa. Vocês vão vir e vão rever os modelos com calma com as monitoras. Não deixem de vir. E quando vier, já façam os esboços. Eu vou pedir para a Bia fazer os desenhos, mas vocês já podem vir e fazer os esboços. Nessa fase inicial, as monitoras vão aceitar os esboços, tá? Você faz o esboço, que não precisa ser nenhum desenho artístico, indica as áreas, entrega para ela e ela vai dar o visto como você tem feito aquele esboço. Já adianta para uma possível recuperação. É claro que ninguém aqui vai ficar de recuperação, mas vai servir para você estudar para a prova. Se por acaso acontecer uma tragédia e você ficar de recuperação, e na verdade não é tragédia nenhuma, não é isso? Você vai fazer a recuperação e vai precisar ter esses esboços prontos. Então, por isso a importância de fazer na frente da monitora para ela te dar o visto. Combinado? A partir da semana que vem, os horários vão estar definidos ali. São duas monitoras. Coincidentemente, de uns anos para cá, eu tenho duas monitoras da nutrição, a Natália e a Thalita, tá? Então, provavelmente vocês devem conhecer por aí da nutrição, elas já estão mais adiantadas, mas são duas meninas da nutrição, muito boazinhas, tá bom? Bem, tranquilo, então, tá vendo? Eu parei na uretra. Eu só precisaria agora falar de pênis. Não vou falar na aula de lá, na teórica, nas 7 da manhã da quarta-feira que vem. Me lembrem disso, já começo falando sobre pênis, tá? Agora eu vou. Por que eu vou fazer isso? Porque na outra turma eu não consegui terminar. Agora eu vou falar sobre o genital feminino. Posso começar, pessoal? No genital feminino, eu vou começar falando sobre a genitália externa. A genitália externa, ela é chamada de vulva ou pudendo, tá? Ela é composta pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios, pelo vestíbulo da vagina
pela abertura da vagina, que a gente chama de introito, e pela região do clítoris. Tá? Vamos descrever cada região dessa. Eu tenho um modelinho que demonstra isso aí. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó. Vê bem. Essa é a vulva, tá? Ela fica aqui na cintura pélvica, né? Isso, protegida do lado externo, mas aqui entre os ossos da cintura pélvica, né? Você tem os grandes lábios, que são uma dobra de pele com acúmulo de gordura e tal, né? Que tem uma estrutura aproximada de um triângulo. Esses grandes lábios, eles são uma dobra de pele normal, com a mesma pigmentação da sua pele e com pelos aqui. Internamente você tem uma mucosa. O que é mucosa? É um epitélio que reveste superfícies úmidas. Por exemplo, no interior da boca eu tenho uma mucosa da boca, lembra disso? Mucosa bucal. Aqui é uma mucosa também, uma superfície úmida e que você libera uma série de gordura, né? de muco também. Essas substâncias vão o quê? Proteger essa região, tá? Essa região que está aqui. Então, essa aqui é uma mucosa. Ela normalmente tem uma pigmentação um pouco mais escura que a sua pele, né? E ela não tem pelos. Ela vai delimitar uma região interna que está aqui, ó, que a gente chama vestíbulo. Nessa região você tem a abertura da vagina e a abertura da uretra, que não é para fora assim, tá? Nenhuma das duas é para fora. Está aqui só para facilitar o encaixe do modelo, um pouco para fora. E em cima, na confluência entre os dois pequenos lábios, aqui em cima você tem um clítoris. O clítoris é o homólogo do órgão genital masculino. Então, vamos acompanhar aqui, ó, como o negócio funciona. No começo, na formação da genitália externa, você tem uma estrutura pequenininha aqui, ó, tá vendo? Essa estrutura é um botão sexual que a gente chama, tá? Ok? O que acontece com essa estruturinha? Embaixo dela você tem várias outras estruturas que estão indiferenciadas ainda. A gente diz que está na fase indiferenciada. Você vai conseguir saber se é menino ou menina através do ultrassom só a partir da 12ª semana, em que essa estrutura vai se diferenciar inicialmente numa estrutura masculina e numa feminina, que ainda são muito parecidas, tá vendo? Tá? Mas depois, o que acontece? Olha aqui, ó, esse botão aqui no homem, o botão broto, tá? Vai dar origem à cabeça do pênis. Essa parte de baixo aqui não interessa nomes, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Vai dar origem a esse corpo do pênis, tá vendo? E essa parte lateral aos testículos. Então aqui embaixo, testículos se formam dentro e vem para cá. Vai dar origem ao escroto, essa bolsa aqui. Na parte feminina, a mesma coisa. Olha, essa parte aqui, tá vendo? Que antes deu origem à cabeça do pênis, a glande, vai dar origem a essa regiãozinha aqui que é o clítoris. Essa parte do meio, que deu origem ao corpo do pênis lá, vai dar origem aos pequenos lábios. E essa parte aqui, ó, que lá tinha dado origem ao escroto, vai dar origem aos grandes lábios, tá vendo? Tá? No final do curso a gente vai ter, se der tempo, sistemas genitais. Tá? Normalmente a gente tem pouco tempo para isso, mas quando dá para mostrar tudo, uma das coisas que eu mostro é formação de sistemas genitais. Bem, então voltando àquele modelo que eu mostrei para vocês. Olha que interessante. Esse então é o homólogo daquela parte do pênis, não é isso? É o clítoris. Só que ele não é pequenininho assim, ó. Se você tirar, vou tirar aqui para vocês verem, ó. Vou desmanchar aqui. Pronto. Olha como ele é grande. Ele tem essa série de estruturas aqui, ó, que abraçam a saída da uretra e a entrada da vagina, que é um introito da vagina, tá vendo? Ele é uma estrutura bem maior e que está relacionado então com o prazer sexual. Como assim, Gé? A menina consegue
ao ter essa região estimulada pelo toque, ela consegue ter um orgasmo. Esse orgasmo, que é o primeiro tipo de orgasmo que a gente poderia discutir na menina, esse orgasmo clitoriano, é um orgasmo, segundo as descrições, muito parecido ou semelhante ao orgasmo nosso masculino. Além disso, as meninas têm uma série de outros orgasmos diferentes, sensações orgásticas que são geradas no interior da vagina em locais diferentes. Dizem que as meninas têm mais de 20 tipos diferentes de orgasmos. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, vocês viram que é uma estrutura bem maior e que fica mais ou menos escondida ali por dentro, tá? Bem, agora, dito isso, genitália externa, eu vou falar sobre a genitália interna, tá? Genitália interna. Eu vou começar, obviamente, com a vagina, né? A vagina é um tubo muscular que tem uns 2,5 cm a 4 centímetros de largura por uns 8, mais ou menos, de extensão de comprimento. Essa vagina tem no seu interior uma membrana que a gente chama de ímen, tá? Tá aqui. O que é esse ímen? Ímen é uma membrana. Eu tenho alguns tipos de ímen aqui para mostrar para vocês. Olha, você tem desde a menina que não tem ímen nenhum até ímens que ficam. Deixa eu só localizar para vocês. Esse modelo aqui é um pouco mais fácil de ver. Tá aqui, ó, o ímen, tá vendo? Quase perto da entrada da vagina. Tá aqui, ó. Essa membrana, ela pode ter aberturas, tá vendo? Aqui tem alguns tipos de abertura do ímen, olha aqui, ó. Duas laterais, menores e maiores, uma central, uma maior aqui, ou embaixo ou em cima. O quase não tem membrana aqui, tá vendo? Você tem também a possibilidade de você ter outros tipos de abertura central, tá vendo? Você ter só uma perfuração ou várias perfurações, ou você ter um ímen totalmente fechado. Ou ainda, conforme eu falei para vocês, não ter nada. Tá? Bem, vamos lá. Vamos comentar sobre isso. Ímen. Todo mundo pensa que o ímen é aquela estrutura que é rompida após a primeira relação sexual. É verdade, mas não é sempre assim. Para começar, imagina aquele ímen que eu mostrei para vocês, que praticamente não existe, né? Você só tem as beiradinhas, ó. Olha aqui. Isso aqui não é porque ele foi rompido, não, é porque ele é assim. A menina nasceu e ele é assim, tá? Você tem ímens com aberturas diferentes. E nenhum desses é porque ele foi rompido depois do ato sexual. Outra coisa que a gente ouve, que o ímen, quando ele é rompido, ele gera dor e sangramento. Pode gerar, mas nem sempre. A maioria da dor e sangramento que acontece durante o ato sexual é porque a vagina está pouco lubrificada, tá? Lembra daqueles produtos que eu falei, daqueles compostos que são liberados ali entre os pequenos lábios para lubrificar os pequenos lábios? No interior da vagina também você tem liberação de compostos, de muco e de gorduras, né? Para lubrificar o interior da vagina. Só que esses compostos são liberados só quando a menina fica excitada. E para você atingir esse limiar de excitação, tem que ocorrer durante o ato sexual aquilo que a gente chama de preliminares. O que são as preliminares? São os carinhos. Esses carinhos vão fazer com que a menina libere esses compostos. Quando acontece isso, a vagina ela se alarga e fica mais comprida, facilitando a penetração do pênis. E os compostos facilitam o deslizamento do pênis no interior da vagina. Tudo isso, então, depende da menina estar excitada com as tais das preliminares. Mas isso nem sempre acontece, principalmente nos primeiros atos sexuais.
em que a menina está muito tensa. Resultado: a vagina fica ressecada, o pênis, ao deslizar por ali, acaba machucando, dá o sangramento e dá dor. Algumas meninas, inclusive, depois do primeiro ato sexual, continuam sentindo dor. E aí já não é mais ruptura do ímen, concorda comigo? É porque realmente a vagina está pouco lubrificada. E tem meninas que têm um bloqueio psicológico com isso. Aí vão sentir dificuldade para ter relações sexuais por mais tempo, até pelo longo da vida, concorda comigo? Tá? Então, esse sangramento e ruptura resultando da ruptura do ímen pode acontecer, mas nem sempre, tá? Nem sempre uma coisa tem a ver com a outra. Claro isso? A ruptura do ímen durante o primeiro ato sexual nem sempre é verdadeira. A menina pode nascer sem ímen, ou com ímen praticamente inexistente, igual vocês viram. Então não é, presença de ímen não é sinônimo de virgindade, ok? Tá? Não é sinônimo de virgindade. Então, para os machões aí de plantão, né? Não existe aquela história, eu vou casar com a menina virgem e o ímen dela vai estar lá inteirinho. Nem sempre. Agora, outra coisa que pode acontecer. Olha esse ímen, todo fechadinho. Quando a menina tem a primeira menstruação, ela vai romper esse ímen. Se ela não romper, o fluxo menstrual vai ficar parado, vai dar febre, vai dar uma infecção. O que acontece? Às vezes tem que parar lá no médico e ele vai fazer um piquezinho aqui para romper esse ímen. O ímen também pode se romper naturalmente. Você fala assim, a menina era pequenininha e enfiou alguma coisa na vagina e rompeu o ímen. Às vezes aconteceu isso, mas às vezes a ruptura é natural. Você nem percebeu que rompeu, tá bom? Então assim, não existe essa história, tá? E olha que coisa interessante. Já ouviram falar de uma coisa que se chama ímen complacente? O que é o ímen complacente? É o ímen que se reconstitui naturalmente. Se a menina passar 1 mês, 2 meses sem ter relação sexual, o ímen vai se formar de novo. Tá vendo como o negócio, essa história de ímen é uma tremenda bobagem? Né? Então, não é indicativo de virgindade, pode se romper naturalmente, pode se reconstituir naturalmente. Né? E mais uma coisa, para que serviria o ímen então? Se eu tenho uma estrutura